Vamos conversar mais uma vez com o vereador André Regis. Até porque da última vez que nós conversamos, o governo Temer estava começando a dar os seus primeiros passos. O presidente estava assumindo as funções e você chegou a advertir que o presidente não podia compor a sua equipe com nomes que estivessem ou direta ou indiretamente envolvidos com a questão do Lava Jato. Como é que você está vendo esses primeiros momentos do governo Temer? Bem, a situação é de delicadeza em decorrência dessa primeira crise que ele enfrentou no que se refere à escolha de Romero Jucá para ministro do Planejamento. Mas um ponto favorável para ele é que, a partir do momento que surgiu a crise, e a crise foi localizada no ministro do Planejamento, em decorrência das gravações, ele imediatamente retirou o ministro. Então, em menos de 10 horas, a crise foi praticamente dissipada. E nessa velocidade da Lava Jato, da formação de governos, as novas gravações que vieram, as novas operações, praticamente o que aconteceu ontem já é notícia velha. Então, ele demonstrou uma habilidade que Dilma Rousseff não demonstrou ao longo de 5 anos. Ela arrastava as crises, ela fazia com que a crise estivesse sempre ao seu lado. Então, esse é um aspecto positivo na condução das crises, embora ele foi alertado. O bom senso já indicava para ele que ele não deveria colocar no seu governo nenhum ministro envolvido na Lava Jato. Ele arriscou e ele está pagando, de certa forma, o preço de ter tomado uma decisão equivocada, embora a gente tenha que levar em consideração as dificuldades de formação de um governo que não é um governo permanente, é um governo interino, e ao mesmo tempo que ele tem que montar um governo para governar, ele tem que manter este governo com a capacidade de permanecer a partir do julgamento do impeachment da presidente Dilma no Senado, tendo que conquistar, portanto, pelo menos 54 senadores. Um dos aspectos interessantes desses primeiros momentos, o presidente Temer disse que com 12 dias de governo ele lia os jornais e imaginava que já estivesse governando há pelo menos uns 2 anos, tal a densidade do noticiário, das crises, dos acontecimentos e tal. Mas me parece que as medidas no campo econômico foram bem aceitas pela sociedade de modo geral. Você tem alguma observação a fazer? Eu acredito que a escolha da equipe econômica com Henrique Meirelles, trazendo nomes fortes para o governo, como o Mansueto Almeida, que é um especialista em finanças públicas, em contas públicas, colocando o Pedro Parente na Petrobras, foi um conjunto de escolhas que garantiram ao mercado o sentimento da responsabilidade. Era isso que o mercado queria. O setor produtivo estava ávido por boas notícias na área econômica. E eu acredito que, nesse sentido, o início de Michel Temer foi muito bom. Ele colocou quem havia um trânsito muito grande em todos os governos. O Henrique Meirelles foi eleito deputado federal pelo PSDB em 2002, foi ministro de Lula, do presidente do Banco Central durante todos os 2 mandatos de Lula, era o candidato de Lula para ser o ministro da Fazenda, sucedendo Joaquim Levy no governo Dilma, ou seja, é muito difícil alguém criticar Henrique Meirelles e essa crítica sendo levada a sério no sentido de que ele não tem condições para tocar a economia. Acredito que a escolha também de José Serra para o Ministério de Relações Exteriores, muito em sintonia com essa nova busca por uma inserção brasileira de melhor qualidade do ponto de vista das relações internacionais, econômicas.
o que eu percebo é que é como se houvesse uma torcida muito grande para que a Michel Temer acertasse na economia, e essa torcida é ao mesmo tempo em que há uma torcida para que as coisas aconteçam na economia, há uma torcida também para que a crise econômica, aliás, a crise política seja dissipada, coisa que não tem sido. Ou seja, a crise econômica associada à crise política, a inexistência de uma presidência na Câmara dos Deputados ante ao afastamento de Eduardo Cunha, e o seu vice também, ou ser outra pessoa que não tem a menor capacidade de assumir, que é o Waldir Maranhão, e nesse contexto de Lava Jato. Então, a situação, ele parece que acertou nas escolhas econômicas e errou nas escolhas de ministros que estariam ou estão numa posição de muita fragilidade em decorrência da Lava Jato. Até parece que quando o presidente Temer e o ministro Meirelles apresentaram ao Congresso um plano econômico que não importava em aumento de impostos, isso parece que foi uma coisa inteligente do ponto de vista político. Talvez isso não contribuiria para acalmar a crise política, talvez, no Congresso? Olha, parece que vai ser inevitável o aumento da carga tributária. Entretanto, não há aumento de carga tributária sem o mínimo de recuperação de legitimidade. Este governo precisa ser legitimado como um governo sério, responsável e capaz de fazer a travessia da crise. E nesse sentido, a gente vive até uma situação interessante, é que os adversários de Michel Temer, que apoiaram Dilma Rousseff, embora os dois estivessem na mesma chapa, argumentam agora que este programa que está sendo colocado em execução, o que vai ser colocado em execução na economia, não é o que foi eleito, não é um programa legitimado pelas urnas. Ora, essa é uma crítica interessante, porque ela é desprovida de qualquer senso. Porque o programa que foi eleito nas urnas, o programa de Dilma Rousseff, ele era um programa que foi visto como uma grande mentira, uma grande farsa. Inclusive, o seu marqueteiro está preso. Então, na verdade, a crítica que é feita por aqueles que apoiaram Dilma, a política econômica que o Michel Temer quer implementar, pela carência de legitimidade, ela não se sustenta. No entanto, é verdade que este não foi o programa que ele apresentou na eleição de 2014. Os candidatos que trouxeram a discussão dos temas mais difíceis para o enfrentamento perderam as eleições. Então, é como se o processo de impeachment tivesse dado um choque de realidade na população, e a população ela viesse agora com a necessidade de uma nova agenda. E essa nova agenda não é a agenda que coincide com o que foi levado às eleições em 2014. O espectador que está lá fora diz assim, o Temer ele não teve votos, mas ele tem credibilidade. A Dilma teve votos, mas não tem credibilidade. Quer dizer, esse jogo aí que o PT me parece que tenta levar. Eu não sei se a gente poderia colocar exatamente nesses termos, porque a credibilidade dele também é uma credibilidade em construção. Uhum. Eu diria que em construção. Ele vai ter que provar que ele tem condições de fazer essa travessia. E o campo é minado. O campo é minado por todas essas notícias que vêm da Lava Jato, da movimentação dos seus adversários. Então ele vai ter que demonstrar muita capacidade política, muito trabalho, muita interlocução, e ele não pode demorar muito para, de certa forma, apresentar algum tipo de resultado. É isso, inclusive, que o senador José Aníbal até comenta hoje, num artigo seu na Folha de São Paulo. Se nos próximos meses não tivermos respostas favoráveis,
haverá uma perda da capacidade de manutenção do governo. Isso aí reforçaria a tese da cassação pelo TSE, provavelmente. Né? Acredito que sim, porque isso, se ele se fragilizar, o PT vai procurar ser a alternativa, mas não vai praticamente convencer ninguém que pode ser uma alternativa com o retorno de Dilma. Uhum. Então, se nem pode ser Dilma nem Temer, a decisão passa mais uma vez a todos nós olharmos para a decisão do TSE. Conversamos com o vereador André Regis, que é presidente do PSDB no Recife. Muito obrigado e até a próxima. É boa. Inclusive, ela pode ser de grande risco, além de necessitar de uma alteração na Constituição, coisa que eu acredito que não há um clima para isso. Um longo caminho. É preferível. Então, ao invés do ministro Barroso, ele está julgando a culpa no Instituto, que se aperfeiçoe ele que deva chamar os seus colegas à responsabilidade para que os processos no Supremo eles não demorem tanto, para que, inclusive, fique muito ruim para um político que está sendo investigado, o processo também não andar se porventura ele foi inocente. Há casos até de políticos que começam, depois terminam o mandato, voltam para o primeiro grau e termina... Porque aí também é outro aspecto importante que a população precisa ter ciência. Porque há no imaginário da população muito a ideia do foro privilegiado, como ele foi estabelecido em 88. Sim. Ou seja, em 88... Que era uma reação quase ao autoritarismo, né? Que sacrificava muito o Congresso e tal. A Constituição em 88, ela protege o parlamento. A ideia era proteger o parlamento e não o parlamentar. É lógico, para você proteger o parlamento, você tem que proteger indiretamente o parlamentar. Mas tudo que foi colocado para a proteção do parlamentar é em decorrência das disputas que aconteceram ao longo do regime de 64. A partir de 64, o regime militar. Então era compreensível. E naquele momento, para se processar e julgar um deputado ou senador, era preciso da autorização da Câmara e do Senado. Isso caiu. E também o Supremo melhorou o sistema, aperfeiçoou o sistema também, quando ele próprio revogou uma súmula sua, que estabelecia a prerrogativa de foro sendo perpetuada, mesmo após o término do mandato. Então, o Supremo, no início dos anos 2000, ele acabou com essa súmula, então, deixando o mandato, o parlamentar ou o membro do executivo, ele deixa de ter a prerrogativa de foro. E é isso, inclusive, que gerou todo esse problema relacionado, por exemplo, ao ex-presidente Lula. Uhum. Na Operação Lava Jato, a tentativa de fazê-lo ministro única e exclusivamente para que ele tivesse o foro privilegiado. E isso foi visto por muitos e ele vai ser processado como obstrução da justiça. Como obstrução à justiça. Então, mas se o Supremo ele é célere, ele é rápido, portanto, e ele resolve as questões da forma adequada, haverá um reconhecimento de que a lógica do foro privilegiado não existe mais. Existe a prerrogativa de foro, o foro especial por prerrogativa de função, melhor dizendo. E, inclusive, eu acho que esse debate é um debate que precisa ser travado. Acho que, apesar de eu não concordar com esta ideia, eu acredito que o debate deva existir porque há um clamor da população, até para que ela também seja alertada para o que de fato existe e de que maneira nós podemos aperfeiçoar. Por exemplo, eu não, apesar de acreditar que o presidente Lula ele deva agora, de acordo com as regras atuais, ser processado e julgado na primeira instância, lá com o juiz Sérgio Moro, eu não acho que seria nenhum absurdo que os ex-presidentes conservassem o foro especial. Afinal de contas, você está diante de alguém
que não é o caso aplicável à Lava Jato, mas o presidente da República, ele quando deixa a presidência, ele ainda conserva segredos de Estado. Verdade. Ele ainda tem informações que são próprias da segurança nacional. Então, eu acredito que ao colocá-lo à mercê de um juiz em qualquer parte do Brasil, isso possa fazer com que haja uma vulnerabilidade de informações sensíveis ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira. Mas, repito, isso não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. Perfeito. Muito obrigado. Conversamos então com o vereador André Regis, que preside o PSDB no Recife. Muito obrigado e até a próxima.